Os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus nos trazem o Sermão do Monte. É um compêndio de ensinamentos, é um grande sermão pregado por Jesus, falando sobre o reino dos céus, o reino de Deus, aquilo que ele veio implantar, aquilo que ele veio ensinar. Esse sermão, ele é recheado por termos e palavras que a gente ouve e às vezes repetidamente no nosso dia a dia, né? Sal da terra, luz do mundo, não se pode agradar a Deus e a Mamon, bem-aventurados, as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, dar a outra face, se alguém te der um tapa, dê a outra face, né? Lançar pérolas aos porcos. Todas essas expressões têm por base os ensinamentos de Cristo. E todas elas têm em comum, porque apontam, todas elas têm em comum apontarem para as regras, para a forma como o reino de Deus é e como o reino de Deus funciona. Jesus, no meio da sua pregação, mostra aqui a forma como o mundo trata diversas questões. E ele vem trazendo a visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus não é aquela visão egoísta, não é aquela visão de eu quero e vou resolver as minhas coisas, não é aquela visão de eu vou resolver esse problema, nem que tenha que ser à força. Eu não vou ficar no prejuízo, eu vou correr atrás e vou resolver. Nem que eu tenha que me impor ou impor sobre os outros aquilo que eu entendo ser o correto, o errado, o que é justo. Né? A lei naquela época dizia olho por olho, dente por dente, e Jesus vem ensinando a dar a outra face. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhar 2. Se alguém pleitear a capa, dá também a outra parte. Enfim, Jesus vem ensinar uma postura completamente diferente. Vem ensinar uma postura de que nós devemos ser humildes, nós devemos ser mansos. Nós não devemos nos preocupar com as coisas daqui e de agora. Jesus nos ensina uma postura muito diferente. E será que a gente tem colocado em nossos dias essa postura? Será que a gente tem praticado essa postura altruísta, essa postura de não se preocupar se nós estamos sendo justiçados ou não? Ou a gente tem buscado a todo custo a justiça? Eu não vou ficar no prejuízo, eu não vou ficar na pior. Esse sermão, como eu falei no início, ele está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, mas também tem boas partes, grandes partes dele, refletidas nos 2 evangelhos sinóticos, né? Em Lucas e em Marcos, que é sinótico com Mateus, ou seja, que tem um conteúdo bem parecido. Jesus está ensinando a seus discípulos, ele está apresentando aos seus discípulos quais são as regras do reino. Regras ou leis do reino, parece que ele está colocando uma lei sobre outra lei, né? Mas, na verdade, Jesus está reinterpretando tudo o que se fazia na época. Inclusive, no meio da sua pregação, ele fala, olha, não fiquem preocupados que eu não vim destruir, eu não vim acabar com a lei de Moisés, eu vim cumprir. Só que, no meio do seu sermão, ele fala assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, dando uma interpretação muito mais profunda, uma interpretação até muito mais pesada do que aquela que era dada. Né? Talvez você pense, mas se ele está dando uma interpretação mais pesada, então a lei ficou muito mais difícil de ser alcançada. Na realidade, o que Jesus também vem trazer nesse sermão é a visão de que não é possível cumprir 100% da lei. E é por isso que a salvação nos é dada
de graça, é pela graça. Pela graça sois salvos, não mediante a fé, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não há o que eu ou você consigamos fazer para cumprir toda a lei, porque no mínimo ou no máximo, né, a gente vai cumprir a lei ao pé da letra, mas não vai conseguir cumpri-la no fundo do nosso coração, o que invalida completamente. A intenção, a lei, a regra do reino não é essa. A regra do reino é não se preocupar com as coisas aqui, não buscar a justiça, não buscar as posições melhores, não buscar a vitória sobre os outros, mas confiar completamente em Deus. Bem-aventurados, as bem-aventuranças nos apontam para posições que não são de destaque. As bem-aventurados humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados quando sofreis, quando por minha causa vos injuriares, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. As bem-aventuranças, as regras do reino apontam para coisas que não são vitória, prosperidade, riqueza e uma vida confortável e segura. Muito pelo contrário, as regras, as leis do reino de Deus apontam para buscar fazer a vontade de Deus da melhor maneira possível, com todo o coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Nessa aula a gente vai falar as leis do reino e focar no Sermão do Monte, que são 3 capítulos de Mateus. Mas veja, esses 3 capítulos têm muitos ensinamentos, que a gente não vai conseguir abordar todos eles aqui com certeza. E existem livros e comentários bíblicos que falam a respeito do Sermão do Monte. São leituras bem interessantes, são leituras bem proveitosas se a gente for destrinchar esse Sermão do Monte em mais detalhes. Aliás, eu arrisco dizer que a gente podia fazer 13 lições só com o Sermão do Monte, só detalhando cada um desses ensinamentos. Algumas coisas talvez você precise de uma interpretação um pouco mais profunda para entender, mas alguns ensinamentos aqui descritos no Sermão do Monte são tão claros, tão nítidos, tão cristalinos, que você, lendo sozinho a sua Bíblia, com certeza vai entender. Isso porque Jesus tinha uma pedagogia sensacional. Aliás, não conheço pedagogo melhor do que Jesus. Ele tinha formas de ensinar, formas de apresentar a sua palavra que eram sensacionais. Eram pedagógicas, eram didáticas e faziam com que todos entendessem. É bem verdade que quando ele falava por parábolas, os judeus tinham uma dificuldade muito grande de entender, porque a língua hebraica e a cultura hebraica é muito baseada no concreto. Já a língua grega, que era a língua espalhada naquele tempo, ela era muito em cima de filosofias, de simbolismos, silogismos. E então, Jesus, quando falava por parábolas, às vezes as pessoas ali do povo judeu tinha lá a sua dificuldade de entender. Mas para nós que entendemos esse contexto, fica fácil, muito fácil da gente entender o que Jesus queria ensinar. Então eu convido você a depois buscar um estudo mais aprofundado do Sermão do Monte. É uma faixa ali, uma parte das nossas Bíblias com uma riqueza de ensinamento muito grande. Mas o contexto todo, o contexto geral que nos interessa aqui, são as leis do reino. Essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa revista tem por tema Jesus, Vida e Obra, foi escrita por diversos autores. Essa
essa lição em especial foi escrita pelo pastor Elierme Mantaia, ok? E ela então tem por tema as leis do reino, baseado no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Aliás, recomendo a você até pausar o vídeo e ler integralmente esses 3 capítulos. Tem muita coisa aí, muito bacana para você aprender a respeito disso. O nosso primeiro tópico vem falando um pouquinho da estrutura do Sermão do Monte. Veja, quando a gente pega textos bíblicos densos desta forma, né, existem comentaristas bíblicos, comentários bíblicos. O que é um comentário bíblico? Comentário bíblico é um livro que se dedica a fazer comentários a respeito do texto bíblico, ele não repete o texto bíblico, mas ele vai falar de contexto, de significados específicos de palavras que estão ali, ou significados específicos de ações e atitudes que estão ali, no contexto do povo da época. Então, dando a você uma outra ideia, uma outra interpretação daquilo que está sendo falado ali. Não se esqueça que a Bíblia foi falada num determinado contexto, tudo que está falado ali, tudo que está escrito ali serve para nós nos nossos dias, mas a gente entende mais profundamente algumas coisas quando a gente olha o que está escrito ali à luz do contexto histórico, político, geográfico, econômico, enfim, social, de tudo que está ali naquele momento, tá bom? Então, um comentário bíblico vai apresentar diferenças ou vai apresentar estruturas do texto que ele está apresentando. O nosso autor citou aqui o Dr. Dale Allison, Júnior, professor de Novo Testamento do Seminário de Princeton, nos Estados Unidos, e ele mostra ali, então, que o Sermão do Monte e começa um pouquinho antes do capítulo 5, lá no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, onde Mateus 4, 25 seria uma introdução, Mateus 7, 28 a Mateus 8, 1 seria uma conclusão. Então, Mateus 4, 25, que é o último versículo do capítulo 4, diz assim: E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Sabe por que ele subiu ao monte? Ele subia porque era um lugar mais alto, e ele falando do monte, todos ouviriam, né? Olha que noção pedagógica, que noção de acústica que o nosso mestre tinha. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e aí começa uma série de ensinamentos. A conclusão está ali em Mateus 7, 28, até o iniciozinho do capítulo 8, 8:1. Então vá. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Perceba que nessas duas narrativas, algumas coisas aparecem bem interessantes, né? Numerosas multidões o seguiam, tanto na ida quanto na volta, tanto no início quanto no final. A impressão que eu tenho dessas numerosas multidões o seguiam é que as pessoas estavam ouvindo Jesus pregar um sermão, que era um sermão longo, 3 capítulos, deve ter dado algumas horas ali, né? E não se cansavam de ouvi-lo, né? E não tinham aquele cansaço, aquele enjoo, que às vezes a gente fica, poxa, o pastor está pregando, olha só, já está 40 minutos, não saiu da introdução, misericórdia, me ajuda, Senhor, porque eu não vou aguentar essa pregação. Mas as pessoas não estavam preocupadas com a forma como Jesus estava pregando. Elas o seguiam, né? Uma numerosa multidão o seguia, tanto na ida quanto na volta. Os dois textos falam do monte, o início fala do subiu e o final fala do desceu. Então, está dando uma ideia de movimento indo, sentando, ensinando, uma numerosa multidão que o seguia, e depois um final, um desfecho, né? No início ele abre a boca para ensinar, no final ele termina
os seus ensinamentos. Então, tudo isso nos aponta para uma dinâmica em que Mateus 4, 25 até o versículo 2 de Mateus 5, né, nos aponta para uma introdução, monta ali, olha, está indo para ensinar, a cena dele subindo ao monte, uma numerosa multidão seguindo, ele sentando e começa a ensinar. E lá em Mateus 28, né, Mateus 7, 28, perdão, até 8:1, ele está descendo do monte, ele terminou de falar, né, as multidões estão maravilhadas por quê? Porque Jesus ensinava, mas não como um escriba, como um fariseu. Jesus ensinava como alguém que conhecia a lei, como alguém que sabia exatamente o que significava o que estava escrito na lei, né? E havia uma crítica muito forte, porque os escribas e fariseus, os escribas eram aqueles que copiavam a lei, eles tinham que saber ler e escrever, era domínio de poucos naquela época saber ler e escrever. E os escribas, eles tinham que copiar, eram copistas, eles copiavam a lei, porque não tinha gráfica naquela época, né? Então tinha que fazer cópias na mão. Então, por copiar a lei, eles conheciam muito bem a lei. Aliás, eu lembro quando eu era criança, quando a gente estava com dúvida em alguma coisa, meu pai mandava a gente copiar. A gente não gostava não, mas o copiar fazia com que a gente aprendesse, né? Quando era criança ainda tinha aquela história de declamar poesias na igreja e a gente tinha que decorar, e aí era chato decorar, aí o papai chegava lá, olha, faz o seguinte, senta e copia 3 vezes. Ô pai, vou ter que fazer, mas tem que copiar 3 vezes. E ao copiar 3 vezes eu aprendi e decorava aquele texto e ficava apto a repetir, né, na frente da igreja sem grandes problemas, porque eu conseguia decorar. Então veja que os escribas, aqueles que escreviam, eles decoravam a lei. Mas será que eles entendiam? Os doutores da lei ensinavam a lei, mas será que eles realmente sabiam? Jesus diz aqui o versículo 28, porque ele as ensinava, 29, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, não como aqueles que sabiam, diziam que sabiam, mas não sabiam. Então temos uma introdução, temos uma conclusão e um discurso que se estende de Mateus 5, ali do versículo 3, até Mateus 7, versículo 27, ok? John Stott vem falando a respeito, também é um outro pastor, um outro doutor da lei, só que mais contemporâneo, né? Mas ele vem falando, um estudioso, vem falando que a essência desse sermão é o apelo de Cristo para que os seus seguidores fossem diferentes de todos os demais. Ali em Mateus 6, versículo 8, ele diga, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhes peça. Não sejam iguais aos outros. Para ser do reino de Deus, nós somos diferentes. Nós precisamos ser diferentes. A nossa marca registrada é ser diferente de tudo que está no mundo. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O sal faz muita diferença na comida. A luz faz toda a diferença para a nossa visão. Eu só estou conseguindo gravar essa aula aqui porque tem luz, porque a imagem é luz, né? A luz que está vindo do teto, está vindo aqui da iluminação, bate em mim, bate na câmera, então ela pode ser percebida e ela pode ser gravada como imagem. Se não tiver luz, a gente não enxerga. E Jesus queria que aqueles que fossem do reino, ele disse que aqueles que eram do reino eram diferentes. Jesus pregou, olha só que interessante, uma contracultura. Sabe, quando você reclama de alguma coisa que todo mundo está fazendo, mas está errado. E o pessoal vem dizer, mas tu é chato, hein? Sim, para o
o mundo eu sou chato. Sim, para o mundo eu sou o diferentão. Sim, para o mundo eu sou o certinho. Porque a gente tem que ser certinho, a gente tem que ser diferente. A gente não pode ir seguindo na cultura do mundo. A gente não pode aceitar tudo que está vindo a nós. A gente tem que criticar, a gente tem que questionar, a gente tem que ver se aquilo ali está refletindo mesmo os valores e os padrões do reino de Deus. É isso que Deus quer, foi isso que ele falou, essa é a vontade de Deus, ou isso é uma cultura que está sendo trazida aos nossos dias, é um costume que está sendo trazido aos nossos dias, sobre o qual eu preciso me posicionar contra, né? A gente precisa, como participantes do reino eterno, do reino de Deus, ter esta clareza de posicionamento, né? O que eu estou fazendo? Há um outro ainda comentarista, que é o doutor Martin Lloyd-Jones, né? Ele tem uma obra ali, o Sermão do Monte, também é um comentário a respeito, e ele fala que no Sermão do Monte, Jesus nos permite refletir com seriedade acerca das elevadas demandas da vida cristã e, ao mesmo tempo, continua cativando o coração dos crentes, levando-os a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus registradas aqui. Demanda, alta demanda, né? Olha, as demandas do reino são altas. O padrão de qualidade de Deus, o padrão de qualidade de Jesus é altíssimo. É tão alto que eu e você não conseguimos e não vamos conseguir cumprir. A gente tem que buscar, a gente tem que tentar, a gente tem que se esforçar a cada dia mais viver de acordo com o padrão de Jesus, o padrão do reino. Mas Jesus sabe que a gente vai ter muita dificuldade. Não é por isso que a gente vai se largar, não é por isso que a gente vai deixar a coisa acontecer do jeito que acontecer, tá bom. Não, a gente precisa buscar esse padrão elevado de Cristo. Mas sabemos que esse padrão é alto e talvez não, é inalcançável, inatingível. Por isso que a salvação é de graça e pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas a gente precisa buscar, né? Ele ainda diz assim, não é um código de ética ou moral, é antes uma descrição do que o cristão deve ser. O Sermão do Monte não é uma condenação aos atos dos outros, né? Ele vem mostrando o que as pessoas fazem, como as pessoas fazem, mas Jesus está dizendo o que eu quero de vocês, como cristão deve ser, como seguidor do reino, como o membro do reino, como o súdito de Deus deve ser. E a gente precisa olhar todo esse sermão, todas estas coisas, todos estes ensinamentos e aplicar as nossas vidas, diariamente, didaticamente, de forma detalhada, porque existe um padrão, e esse padrão é aquele padrão que a gente deve perseguir. Sabe o que é padrão, né? Quando a gente fala padrão, acho que uma forma mais simples da gente falar de padrão é quando a gente vai comprar ali 1 metro de tecido e o vendedor tem lá uma régua de 1 metro, né? Eu quero comprar 2 metros, 3 metros do tecido e o vendedor vai medir com aquele metro 3 quantidades do tecido, vai cortar e vai me entregar. Aquele metro é um padrão, é 1 metro. Se aquele metro estiver com 90 centímetros de tamanho, esse padrão está errado e você está sendo lesado, né? Quantas vezes já não ouvimos falar de bombas de combustível em postos de gasolina que estavam com a medida errada? A gasolina estava mais barata, mas você ia lá abastecer 10 litros, 20 litros, 30 litros, que na realidade não eram 30 litros, tinha 3% a menos e você pagou 27 litros, dizendo que eram 30
a preço de 30 e você foi lesado, porque o padrão estava errado. Padrão é a minha unidade de medida, é a unidade de medida padrão. Né? Quantas vezes a gente não chega ali no supermercado, vai comprar um produto, comprei 1 litro de suco, aí você vai ver, está escrito lá, 900 mililitros, não era 1 litro. Você achou que era 1 litro, né? Comprou como 1 litro, como se fosse aquele padrão de 1 litro, mas tinha 10% a menos ali, porque o fabricante escolheu um padrão fora do padrão e você se sentiu enganado, você se sentiu lesado, porque achou que estava comprando 1 litro de suco e era 900 mililitros. Né? Olha que padrão ordinário, olha que padrão enganoso. Mas o padrão de Cristo não é esse não. O padrão de Cristo é um padrão fiel. É o padrão da medida do súdito de Deus. Né? E nós devemos nos medir, nós devemos estar dentro deste padrão. É bem verdade que eu acho que a gente sempre está assim, meio metro para um metro, no padrão de metro, a gente deve estar ali meio metro, uns estão 10 centímetros, outros até chegam ali 80 centímetros, né? Mas atingir o padrão é muito difícil, mas a gente tem que fazer aquele esforço para atingir o padrão de Jesus, porque é esse o padrão desejado. Bom, o segundo tópico vem por títulos as bem-aventuranças, mas ele vem tratando de novo um pouquinho mais da estrutura de todo esse sermão. Né? Ele começa, Jesus se dirige às multidões, ele fala, ele abriu a sua boca e passou a ensiná-los dizendo, né? E quando ele encerra, ora, quando Jesus acabou de proferir as palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. E esse texto, essa parte, esse cenário todo é conhecido e foi intitulado ali pelo escritor do livro de Mateus como Sermão do Monte, né? E é precedido por uma grande multidão que o segue. Bom, eu tenho ali no início as bem-aventuranças. Então, primeira coisa que aparece aqui no capítulo 5, logo os primeiros versículos ali, do 3 até o 11, está até marcado com negrito aqui o B do bem-aventurados, né? Na minha Bíblia. Esses versículos vêm com as bem-aventuranças. Depois uma parte que a gente pode dizer que é a supremacia da lei, do amor, depois a parábola dos 2 construtores. A parábola dos 2 construtores está bem ali no final, no versículo 24 ao 27, né? Na minha Bíblia não fala 2 construtores, fala 2 fundamentos. Todo aquele que pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus está falando, olha, eu estou falando um montão de coisa aqui, se você quiser construir sua casa sobre a rocha, então pega tudo que eu estou falando e ouve e tenta aplicar este padrão de construção da casa sobre a rocha. Agora, se você não quiser aplicar esse padrão, será comparado a alguém que construiu uma casa sobre a areia. Não tem fundamento, não tem base. Jesus está dizendo, tudo isso que eu estou falando é a base, é o fundamento, do meu reino. E aí, a introdução do sermão são as famosas bem-aventuranças. Como eu disse, estão nos primeiros versículos aqui do capítulo 5, e ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os
limpos de coração, perdão, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados quando sois por minha causa, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós. Então, parece que ele colocou aqui algumas características daqueles que seguem a Cristo, né? A expressão do latim, da Septuaginta lá, a versão do latim, é beato, significa muito feliz. No grego, nos originais gregos, tá lá makarios, né? Supremamente abençoado. Então, é aquele que é muito abençoado quando estas coisas acontecem. E a gente parece, né? A gente entende que está falando de característica das pessoas, mas na realidade Jesus está falando como ele quer que os seguidores, que os membros, que os súditos do reino de Deus sejam. Ele quer que essas pessoas tenham essas características, que sejam pessoas humildes de espírito. Em Lucas, ele coloca pobres de espírito, e os pobres, na realidade Lucas bota pobres apenas, né? Lucas tem um foco um pouquinho diferente. Ele está tentando focar nas pessoas que são as minorias da sociedade, aquelas que eram desprezadas, eram marginalizadas, os pobres, os doentes, as viúvas, né? Na sociedade, os aleijados, naquela sociedade, eram totalmente marginalizados. Lucas coloca pobres. Mateus coloca humildes de espírito ou pobres de espírito, dando uma ideia da espiritualidade. Mas o que Cristo está dizendo para nós é que nós temos que ser humildes espiritualmente. A gente tem que ser... Baixa a bola aí, irmão. É isso aí, ó. Baixa a bola aí. Seja humilde. Seja como aqueles que choram, para que seja como aqueles que choram. Por que eu vou viver chorando? Não é viver chorando, não é isso. É quando você tiver algo que estiver fazendo sofrer, em vez de reagir, de brigar, de gritar, de agredir, chore, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Sabe quando alguém quer brigar com você e eleva a voz e dá aquele berro, né? Melhor forma que você tem de reagir é sendo manso. Aliás, acho que a maior bronca que eu levei na minha vida de um chefe foi bem assim, né? Eu falei alguma coisa, ele, para brigar comigo, ele baixou o tom de voz. Olha, isso não é algo que alguém na sua posição diga, né? E aquilo ali foi terrível para mim. Acho que foi uma das maiores broncas que eu já levei na minha vida. Mas foi manso, suave. Bem-aventurados mansos. Seja manso, seja humilde, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus quer que nós não busquemos a nossa própria justiça. A justiça vem de Deus. Confie em Deus, ele vai fazer justiça. E se não fizer aos seus olhos, é porque não é essa justiça que ele quer para nós. Então, temos que ser... temos que ter fome e sede de justiça. Precisamos ser misericordiosos. Sabe o que é ser misericordioso? É você estar afligido, você estar pressionado por alguém e pegar o erro da pessoa. Aí tu vai lá e ajuda a pessoa. Olha só, parece otário, né? Poxa, era hora de você e agora passar por cima. Não, seja misericordioso. Use de misericórdia. Seja limpo de coração, não é para ficar maquinando coisas contra aquela pessoa. Eu vou fazer, ela vai tropeçar. Olha, o nosso lado humano faz isso com uma facilidade, irmão, que eu vou lhe falar, né? Como a gente tem facilidade para maquinar contra os outros. Mas o seguidor de Cristo, o súdito do reino, ele tem que ser limpo de coração, pacificador. Bem-aventurados os pacificadores.
Sabe o que é aquilo? Quando a gente vê aquela treta, que a gente tem aquela maior vontade de ver, não, um incêndio, aqui, vou ajudar, vou jogar álcool, vou jogar gasolina no incêndio, para ver como esse fogo fica mais bonito, mais amplo, né? Maior, mais vistoso. Não alimente a treta, seja pacificador, entre com moderação, né? Dê uma palavra de equilíbrio, dê uma palavra de alento, acalme os corações, façam as pessoas conversar, façam com que elas entendam umas às outras, posicionamentos distintos, opiniões distintas, que levaram a ações distintas contrárias, em opiniões contrárias, né? É normal que tenhamos opiniões contrárias, mas a gente precisa ser pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se eu estou sendo injustiçado, né, e perseguido, graças a Deus, Deus vai... Não estou falando da gente fazer um negócio na vida civil, na vida do dia a dia, e alguém querer processar a gente, não, perseguir porque você está fazendo certo e as pessoas queriam que você fizesse errado. Né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, metindo, disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados. O que Cristo quer, o que Deus quer é que nós, cidadãos do reino, sejamos assim, né? Gentil, compreensivo, reconciliador, né? Ele diz que quando a gente é assim, a gente é afortunado. Temos não é uma sorte fica ruim, mas somos extremamente abençoados quando isso acontecer, né? Veja que Mateus fala ali de pobres de espírito e está falando de uma dimensão mais espiritual, mas para o Antigo Testamento a dimensão terrena era importante porque os hebreus entendiam as coisas de forma mais concreta, né? E que Jesus está falando é que a gente precisava colocar toda a nossa confiança em Deus, né? Ele nos convida a sermos pobres de espírito, nunca serem totalmente dependentes de si mesmo ou de seus recursos e bens materiais, mas confiar sempre no amor de Deus por eles, aconteça o que acontecer. Quando a gente tem os nossos recursos, a nossa força vem dele, né? Eu vou conseguir fazer e eu vou conseguir concluir, eu vou conseguir cumprir por conta disso aqui que eu tenho, né? Mas não, precisamos confiar em Deus, né? Bênçãos, e aí depois ele lista bênçãos que os discípulos vão ter. Vem logo na sequência de Mateus 5, os discípulos são o sal da terra e os discípulos são a luz do mundo. Temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença. Está aqui nos versículos até do 13, né? 13 ele fala, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, para que serve? 14, vós sois o sal, a luz do mundo, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Por que você tem que ser diferente? Porque você tem que fazer a diferença. E a diferença tem que brilhar na frente dos outros. A luz do mundo que nós somos, né, tem que brilhar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Na sequência, Jesus vem falar da lei mosaica, né? E da lei mosaica, ele vem falando ali, porque havia uma preocupação. Veja, todos eles eram judeus, ainda está vivendo uma teocracia, ainda é o sinédrio que tem um poder político ali, teocracia. Deus fala com o sacerdote transmite a vontade de Deus, né? E ali os judeus, a lei,
mandava cumprir uma série de requisitos e coisas, e os judeus já começaram a ficar, o que ele está dizendo? Quer dizendo que a lei, então, está errada? Não, aí Jesus vem, olha, não penseis, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, eu estou cumprindo a lei, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passarem, nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que é dos menores, é o mesmo que dos menores, e assim ensinará aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que vos observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vocês têm que ser justos, mais do que os escribas e fariseus, né? E aí Jesus vem na sequência falando de uma série de leis e coisas que foram escritas ali, né? O Sermão do Monte e a vida do cristão. Veja, na sequência, ele está falando de várias leis, né? Vários ditos, leis e coisas que eram conhecidas na época. E ele dá uma reinterpretação. Ele fala assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Beleza? E quem matar estará sujeito de julgamento. Eu, porém, vos digo, olha a interpretação de Jesus, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito de julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno e ao fogo. O que Jesus está dizendo é que assim, ó, não adianta você não cometer o ato físico de matar, mas se você se aborrecer, se irar contra seu irmão sem motivo, você já o matou, já descumpriu o mandamento. Olha que padrão complicado. Olha o 27, versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, não precisa falar, não precisa verbalizar, não precisa cometer ação nenhuma. Se no coração já teve intenção impura, já adulterou com ela. E aí ele fala que se teu olho direito o faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, enfim, sua mão, enfim, né? Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aí no 33, também foi dito, também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Aí fala da vingança, olha, 38, capítulo 5, versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tira-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as coisas ao que deseja que lhe emprestes. Né? Do amor ao próximo, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Então ele vem falando aqui da interpretação dele da lei. E a interpretação dele, o padrão do reino de Deus, é um padrão altíssimo. Depois ele fala da prática da justiça, como se deve dar esmola, como se deve orar, oração dominical, como jejuar, né? Os tesouros do céu,
as luzes e as trevas, os dois senhores, vários títulos aqui, né? E ele chega ao juiz temerário, o juízo temerário é proibido, não deis o que é santo aos cães, né? Jesus incita a orar, e aí ele vem falar das duas estradas ou das duas portas. Olha como ele fala, versículo 13 do capítulo 7. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jerusalém tinha algumas portas que eram estreitas e muitas vezes chegavam mercadores com camelos cheios de mantimento, cheio de produtos para vender, né? E o camelo não passava. Tem um outro texto que fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E a agulha era o nome, era a interpretação, o nome que era dado a essas portas, né? Jesus vem falando, passa pela porta estreita, né? A porta estreita é apertada, mas o caminho conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela. Jesus está dizendo assim, olha, você vai fazer o que todo mundo vai fazer, a escolha da tua vida vai ser a escolha mais confortável, todo mundo faz, eu vou fazer também. Se todo mundo faz, por que eu vou ser o diferente? Se todo mundo faz, por que eu tenho que me preocupar em fazer diferente? Jesus está falando assim, olha, a porta estreita é aquela que leva aos céus. A porta larga, caminho espaçoso, faz o que quer, acredita no que quer, vai ter uma vida tranquila. Não, eu roubo, consigo dinheiro e, estou vivendo bem, né? Tem uma vida tranquila, livre de preocupações, mas o seu caminho é a perdição. Entrai pela porta estreita, né? O caminho mais complicado. Depois, ele ainda vai falar dos falsos profetas, né? Veja que Jesus, lá atrás, esse sermão provavelmente foi na primavera do ano 28 depois de Cristo, né? Porque parece que tem uma contagem equivocada, aí talvez Jesus tenha nascido 5 anos antes do ano 0, né? Mas por volta do 28 depois de descer, né? E aí ele vem falando dos dois fundamentos, dos falsos profetas, versículo 15 do capítulo 7. Acautelai-vos os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecerei. Irmão, eu não posso te dizer se você é salvo ou se não é, e você também não pode dizer se eu sou salvo ou não, porque isso é algo que a gente pode ter confiança, a gente pode ter certeza, na nossa relação com Deus. É pessoal. Quem nos julga é Deus. Ele que sabe se eu sou salvo ou não, se você é salvo ou não. No entanto, os frutos que eu apresento, que você apresenta no seu dia a dia, no meu dia a dia, faz com que nós possamos nos identificar como pregadores, como cidadãos do reino de Deus. Né? Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Será que a gente está pregando e não está vivendo? A gente precisa viver, precisamos fazer a vontade de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu lhes direi,
explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais, ou vós que praticais a iniquidade. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com os falsos pregadores. Naquela época já existiam falsos profetas e falsos pregadores. E Jesus já alertava naquela época. Nós precisamos filtrar, nós precisamos analisar tudo o que é pregado à luz da Bíblia. Não podemos deixar de conferir. Faça sempre como os bereanos. Paulo ia pregando e os bereanos iam conferindo. Quer dizer que eu não confio no pastor? Não! Você é responsável pelo que você acredita. Cuidado com o que você ouve. É fantástico, é lindo, é bonito, é maravilhoso. Confira na Bíblia. Está na Bíblia mesmo? Eu não consigo entender a Bíblia. Peça a Deus sabedoria, Ele dá. Ele dá com bastante abastança. Né? Ele dá com suficiência para que a gente consiga ler, interpretar e entender o que está escrito aqui. Mas a responsabilidade é minha de interpretar o que eu estou ouvindo e a responsabilidade é sua de interpretar o que você está ouvindo. Hoje temos vários pregadores na internet, vários vídeos, vários canais pregando todo tipo de doutrina, todo tipo de interpretação bíblica. Você é obrigado, você é responsável por pegar a Bíblia, entender, ler, entender, interpretar o texto, ouvir o que está sendo dito e bater. Isso aí realmente está na Bíblia. Olha, isso não está na Bíblia, não. Mas, irmãos, para a gente pensar e agir, essas palavras de Cristo do Sermão do Monte apontam para as regras do reino. Nós precisamos viver aqui como cidadãos do reino. Precisamos estar em consonância, alinhados com as regras do reino. Será que a gente tem feito tudo isso? Será que a gente tem sido sal da terra? Será que a gente tem sido luz do mundo? Será que a gente tem sido bem-aventurados? Será que a gente tem sido pobres de espírito? Será que a gente tem dado a outra face, caminhado a segunda milha, dado a capa quando pede eu esqueci o termo, né? Dado mais quando se pede, quando se pleiteia, quando o perverso vem contra nós? Ou será que a gente tem tentado reagir por nossas próprias forças, fazer a nossa própria força para superar aquele lá, né? A justiça vem de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a estar no centro da sua vontade e que possamos ser fiéis a Deus, fiéis seguidores, fiéis cidadãos do reino de Deus.